O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós somos chamados hoje a viver esta solenidade de uma maneira muito intensa, porque Pentecostes ele vem coroar, a gente pode dizer que é a festa do Espírito Santo, exaltamos o sacramento do Crisma, vem coroar todo o tempo pascal. Agora se conclui o tempo da Páscoa e nós continuamos a nossa missão com o tempo comum dentro da igreja. Mas é importante a gente conhecer pela palavra e pela ação da história todo o sentido de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra hebraica, e uma palavra hebraica que vem expressar uma ação ritual de um povo daquele tempo, do tempo antigo, que celebravam as primícias. Após o tempo da Páscoa, passados 50 dias, ofertavam ao templo as primícias, os primeiros frutos. Era uma festa agrícola, dentro daquela realidade, chamada Festa das Primícias, festa agrícola, colocada também como uma grande festa da colheita. E assim foi por muito tempo. Somente a gente entende Pentecostes como do nosso tempo, com o evento Pentecostes dado aos nossos apóstolos. Mas a gente tem que observar também que, guardando esse contexto de festa agrícola, a gente vai entender um pouco também da festa do Divino Espírito Santo, que a gente vive na nossa diocese, e às vezes a gente acha bonito e não sabe de onde que vem todas as correlações dos fatos. Se pegarmos a ação do Espírito Santo, hoje a gente observa no Novo Israel, a gente vê que houve aquele Pentecostes. Se a gente pegar a leitura do Evangelho, a gente vai observar que João coloca o Pentecostes naquele momento da visita de Jesus ressuscitado à comunidade dos discípulos na Galileia, soprando o Espírito sobre eles e enviando-os para uma grande missão, dando a eles o dom de perdoar pecados, de dar alegria ao povo. Então, primeiro Pentecostes, e aí a gente começa a observar essa ação, uma coligação, vamos assim dizer, lá com o livro do Gênesis. Quem celebrou a vigília da Páscoa, leu todas as leituras da vigília, pode até entender bem melhor sobre essa ação. No princípio, naquela dimensão do caos, o começo do universo, o que pairava sobre as águas? O Ruach, o Espírito de Deus. Então esse hálito de Deus que vai dando movimento, vai trazendo vida
aquilo que estava no caos. Se olharmos o tempo de Pentecostes, a comunidade se encontrava medrosa, com medo. E o que o Espírito vem? Vem como línguas de fogo, o vento abrasador, um vento que aquece, que traz força e paira sobre eles. Voltando para o antigo Israel, os nossos irmãos da herança, eles caminhavam e no Monte Sinai acontece uma grande manifestação, um grande Pentecostes. O primeiro Pentecostes que a gente conhece dentro da humanidade, o próprio Deus que desce sobre o monte, dialoga com Moisés. Moisés chama o povo que está com medo. Tem aquela dimensão do fogo que abrasa o Monte Sinai. Depois a dimensão da fumaça, a presença da voz de Deus como trovão. E a comunidade que se coloca à disposição de Deus. Faremos o que o Senhor quiser. Só que não é bem assim, não é verdade? A comunidade fala na frente de Deus, mas depois a primeira brecha faz sair correndo. Pentecostes é a mesma coisa hoje. Deus vem e fala dessa forma grandiosa, a gente fala, Senhor, estou aqui para fazer tua vontade. Na primeira dificuldade cai fora. Não adianta. Não é Pentecostes. É ação figurativa de medo. O medo nos faz abandonar. O medo nos faz fugir dessa grande missão que a gente recebe do Senhor. No antigo Israel, eles tiveram que ter forças para caminhar. No novo Israel, agora, uma nova criação, Pentecostes também mostra sobre isso. Então, sendo essa nova criação, é chamada a comunidade a ter alegria e anunciar sem o medo. Veja que no texto do Evangelho diz, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou. Jesus é o Senhor da paz. Então, Pentecostes mostra essa realidade de um Deus que está conosco e que envia o Paráclito, o Consolador, aquele que vai trazer a nova criação. Como na primeira o Espírito pairava e dava vida em tudo que estava, agora o Espírito vem e traz vida à igreja. E aqui a gente pode dizer, muitos estudiosos dizem que a igreja nasce no mistério da cruz. Outros estudiosos dizem que a igreja nasce em Pentecostes, porque agora há um novo batismo, o batismo no Espírito, e a gente chama de sacramento agora a dimensão do sacramento crismal, aonde nós assumimos a nossa vocação. Essa é a parte importante. Aquele que é crismado tem que entender que ele está agora respondendo à voz de Deus pelo Espírito, e não pode esmorecer. Não pode voltar atrás. Ele tem que levar essa vida adiante. Essa é a dinâmica de Pentecostes. Pentecostes, como disse, simboliza os 50 dias, as primícias, mas significa esta ação própria do Espírito Santo que movimenta a igreja, que nos traz essa grande dimensão de vida nova. E ali mostra uma ação bonita desta realidade. Os discípulos começam a falar em outras línguas. O texto da primeira leitura mostra isso, que no dia de Pentecostes eles estavam no andar superior. Então hoje, carinhosamente, nós rezamos Nossa Senhora, olha que título interessante de Maria, Nossa Senhora do andar superior. Porque o cenáculo não é feito no primeiro piso, mas no piso superior. E Maria estava com os discípulos. Por isso que hoje, carinhosamente, coincide, terminando o mês de maio, nós rezamos a coroação de Maria Santíssima. Aquela que foi coroada, não com a coroa humana, mas com a coroa de fogo, que é a presença do Espírito que paira sobre Maria e os apóstolos no cenáculo. E mostra essa certeza, a dinamicidade da igreja. Veja que os apóstolos, quase todos eles eram galileus. E a gente começa a observar uma coisa importante. Da Galileia veio alguma coisa de bom? Por que a gente fala isso? Era uma expressão dita no antigo Israel. Porque a Galileia era um lugar onde tinha muita gente. Onde passavam várias caravanas de comércio. Por causa também do mar da Galileia. Lugar fértil, porém um lugar pobre. E é na Galileia que Jesus vai manifestar o seu amor. Tira da Galileia, traz para Jerusalém, coloca no cenáculo, mostra aquela casa, o andar superior e faz ali a ação do Espírito. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém moravam judeus de diversas etnias. Então logo,
Pentecostes significa a unidade de todos os povos, raças, classes e nações. Não existe diferenças de classe, de raças, quando falamos do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não é A nem B, você é todo de Deus. Então não existe escolha entre pessoas. Pentecostes mostra a unidade. Por isso que eles, ouvindo, chegam até os discípulos, os apóstolos, e começam a falar como que eles falam nas nossas línguas, como eles que não têm um estudo estão falando no nosso idioma. Essa é a ação própria do Espírito Santo que traz a unicidade para a igreja, diferente daquela suposta unicidade de Babel. Veja, em Babel, os homens olhavam para si e diziam: nós somos Deus, nós vamos ser como Deus. E começam a construir a Torre de Babel. Chegaram, dizendo que não precisam de Deus para chegar ao céu. Quantas pessoas hoje vivem essa realidade, Começa a viver o seu egocentrismo. Chega a um ponto que eles começam a lutar entre si e a torre cai, o poderio cai e o que prevalece é Deus. Aqui a gente olha Pentecostes, já mostrando que eles falam línguas diferentes, mas mostram a beleza da unidade na pluralidade dos dons e carismas. Aí a gente vai falar que o Espírito Santo nos traz dons e carismas. Agora, o que é dons e carismas? A gente não pode, uma vez que você recebeu o Espírito Santo no batismo, uma vez que você confirmou pelo Santo Crisma, você não pode dizer que o Espírito Santo te deu somente um dom. Não! Você recebeu o dom do Espírito Santo. Então, todo o dom do Espírito Santo move dentro de você ciência, temor de Deus, caridade, fortaleza, todos, sabedoria, todos os dons é colocado no coração do humano para que o humano possa viver este mistério do anúncio. E nós devemos de colocar a serviço de Deus tudo aquilo que dele recebemos. Isso é Pentecostes. Então logo, meu irmão e minha irmã, hoje vivendo, fazendo da tua casa esse grande santuário, essa grande tenda da presença de Deus, te digo, renova o teu batismo, renova o teu crisma, assume o teu compromisso de fé, leva a alegria do Evangelho a todos os povos e façam com que todos se tornem discípulos de nosso Senhor, vivendo a alegria do seu batismo, a certeza da confirmação e o anúncio da palavra pela vontade, pelo entusiasmo que o Espírito nos dá e nos mostra. Aonde? Tudo isso a começar pela Eucaristia. Olha que ação grandiosa o Senhor hoje nos proporciona. Nesta Eucaristia, na nossa Eucaristia, nos renova, nos faz pessoas novas e não nos deixa olhar para trás. Então, tudo que é velho passou. E mostramos a unidade da beleza de Deus, que é a segunda leitura que nós escutamos hoje na Santa Missa. Veja que São Paulo fala ali para a comunidade de Corinto. A diversidade de dons, carismas, línguas, e vai mostrar uma certeza dessa grandeza de Deus. Como o corpo tem vários membros, e todos eles são importantes para a totalidade do corpo, assim somos nós, a igreja, onde Cristo é a cabeça, mas não só a cabeça, mas da cabeça forma todo o corpo, aonde eu e você fazemos parte. Essa é a missão. Mas a gente sabe que no corpo existe, por ser vários membros, se a gente não trabalha o equilíbrio, alguém sofre. E nós todos temos que concentrar a nossa força para ver o equilíbrio. Aonde? Voltados ao centro. Voltados a Deus. Então, o carisma maior do Espírito é o amor, que nos une, nos dá a graça do perdão e nos impulsiona para a frente. Essa é a dinâmica que hoje celebramos. Mas eu dizia a vocês, meus irmãos e irmãs, eu dizia à comunidade, que tudo tem a ver com a festa de hoje. A festa do divino, que a gente fala, essa dimensão celebrativa que a gente vê na nossa cidade. Eu não falava da festa das primícias? Ontem nós tivemos o quê? Dentro da ação, dentro da festa do divino,
tem uma procissão para levar algo a Deus, chamada Festa das Quitandas, lá nos Açores, em Portugal. E na nossa cidade, como é chamada essa Festa das Quitandas? Entrada dos Palmitos, aonde nós não levamos palmitos, mas levamos a nossa alegria. Pensou se fosse levar só palmito, acabava com os palmitos da Mata Atlântica, né? Nós levamos toda a nossa alegria, toda a nossa vida, todo o nosso encanto e ofertamos na porta de Deus, na casa de Deus. Por isso que a festa passa pela casa de Deus, faz um trajeto de alegria. E depois, tudo isso que é ofertado é dado ao bem comum, aos irmãos. Aí tem aquela dimensão bonita do afogado solidário que a gente faz, não é verdade? Dado aquilo que recebemos de Deus com amor, damos aos nossos irmãos, aonde não há a separação das classes, mas a alegria de poder servir, a alegria de poder amar. E a gente faz isso todos os dias da vida. Depois, a certeza do Espírito que vem sobre nós e nos impulsiona adiante. Vocês estão observando o Espírito Santo, a bandeira do divino, passando em todas as casas, as orações, as dezenas, a oração, a coroa do divino, as dezenas de orações que nós fazemos de louvor ao Divino Espírito Santo. Mostra essa certeza do Espírito que vai. E quando esse vento sopra e vai, leva para longe. Assim é a palavra de Deus. Ela não é abafada, mas é manifestada a ação do Espírito em nossa vida. E depois uma ação forte. O Espírito é luz. Se paira sobre os apóstolos, paira também sobre nós. Caminhamos portando lanternas nas mãos. Não é assim que acontece dentro da festa do divino, nas alvoradas, a lanterna vai à frente iluminando o caminho. Nós somos chamados agora, em Pentecostes, a sermos luzeiros, porque o Espírito, essa chama, paira sobre nós, como a chama que paira sobre a vela no altar, mostra que nós também devemos de levar o Espírito de Deus, levar a alegria, o fogo desse Espírito e incendiar de amor, o amor que é o Espírito, a nossa casa, a nossa igreja. Incendeia hoje, Senhor, pelo fogo do Teu Espírito, as nossas casas, aonde nós estamos. Incendeia a nossa igreja e renova toda a face da terra, nos trazendo alegria, saúde, santidade e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a renovar a nossa fé, e hoje de modo muito intenso. Por isso, vamos rezar juntos o símbolo apostólico